Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. Edmur Sayane. E aqui a gente está em mais um episódio e nós vamos falar sobre essência da empresa. Você leu aí na descrição o que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre como funciona o atendimento, como influenciar, incentivar, motivar pessoas. Mas vou te falar, você não tem noção do que a gente vai conversar dentro desse episódio. É muita informação que a gente vai ter. Essência em oposição à excelência. A gente fica naquela história de querer excelência, corta o EL, faz a essência que dá tudo certo. Exatamente. Tu viu um monte de palestra, um monte de coisa aí. Ah, você precisa da excelência da empresa. A gente vai te mostrar que a essência é tão importante quanto e até mais importante que isso. Então fica ligadinho aí que esse podcast promete demais. Então vamos começar como a gente começa todo o Hostcast quando a gente recebe um convidado novo. Edmur Sayane por Edmur Sayane. Como que você começou no mundo do mercado? Como é que você começou no mercado? Aqui em off você comentou, 16 anos eu saí de casa já. Isso, como é que foi isso? Minha história foi mais ou menos engraçada comparada com a de todo mundo, porque é a minha história. A minha história. Eu uma vez... Meu pai tragava muito, né? Tomava um trago e ele foi num rancho lá, que lá em Ribeirão chama rancho, e perdeu um anel de formatura de um primo meu. E foi numa cartomante. A cartomante fez a seguinte premonição: amanhã um anel estará embaixo do seu portão, da sua casa. E um filho teu vai te dar muito orgulho. De manhã meu pai falou, o anel. Eu falei, sou eu que vou dar orgulho. Eu assumi a postura de que eu ia ser o filho que ia dar orgulho pro meu pai. Então eu comecei, que bom. Sempre estudei, bacana e tal. Acabei entrando numa faculdade que eu nunca imaginei que eu fosse entrar, que era o ITA, né, de engenharia. Boa. Mudou minha vida, porque até então eu era um cara de Ribeirão Preto, remediado, né? Meu pai tinha uma vida dura, ele era empresário, mas daquele empresário duro pra caramba. Relação. E eu só passei no ITA porque uma tia minha pagou a inscrição no ITA. Na verdade, meu pai só tinha dinheiro para pagar a inscrição na Mapofei, que era a USP na época, eu sou de Ribeirão Preto, né? Aí, segunda chamada do ITA, me ligou o diretor da divisão de alunos, Aloysio Machado Margarido Pires. Senhor Edmur José Sayane Júnior? Eu falei, sou. O senhor fez exame no ITA? Fiz. O senhor foi aprovado. Houve 5 desistências. E na chamada inicial, o senhor não foi? Cara, comecei a chorar de emoção. Maneiro. Meu pai, que tinha sido internado, estava no quarto, levantou, vendo eu chorar, falou, filho, o que aconteceu, né? Falei, pai, entrei naquela faculdade. Ele falou, qual? Aquela que não paga nada. Aí ele voltou, missão cumprida. Choraram os dois. E aí, Cauê, achei minha independência. E como eu tava chorando, eu cheguei, mãe, minha mãe era a única pessoa ajuizada de cara. Vem ouvir esse cara aqui. Quem é, filho? É cobrador? Porque eu tava chorando. Bom, fiz o ITA, descobri que minha vocação não era engenharia. Eu brinco que eu fiz foguete logo depois de sair do ITA e descobri a coisa mais importante sobre fazer foguete, né? Tem esse ministro aí que é o astronauta, mas eu fiz foguete, né? Tem essa doideira. E eu descobri fazendo foguete a coisa mais engraçada do mundo, que é foguete só voa se tiver fogo no rabo. E a partir daí, na vida, só com fogo no rabo, cara. Verdade. Se você não tiver fogo no rabo, a palavra fogo no rabo é chula, entusiasmo é melhor, em dentro, tus Deus asmo sopro, né? Quem tem entusiasmo por alguma coisa acaba fazendo bem. E quem não tem, não vai fazer bem nada. Fiz uma carreira em engenharia, fábrica, vendas, marketing, até ser CEO de empresa, né? Até empresa então, pequena. só empregado. Empregado, funcionário, empregado, funcionário. Empregado com dívida até o demônio. Sustentava 3 filhos, ex-mulher, mãe, pai, irmã. Teve uma época na minha vida que perguntava pra mim assim, se você encontrar um gênio da lâmpada, o que você quer? Baixar o custo fixo sem morrer ninguém na minha família. Se eu conseguisse isso, estava bom. E aí foi indo e chegou uma época da minha vida, não sei se isso vai acontecer com algum de vocês, se estiver ouvindo, mas quanto mais você cresce na empresa, menos você trabalha e mais você faz política. Verdade. Normal, tá? Sim. Porra, eu não aguentava. Eu fiz 3 ciclos de 1 ano e meio como CEO. Caraca, falei, não é problema das empresas, é meu. E aí, o que aconteceu? Tinha um projeto da Pena Branca, que é uma empresa de moinho aqui, de farinha, no Rio de Janeiro, que era virar a Pizza Hut, que eles eram franqueados, trazer pão semi-assado da França. Passei 1 ano e meio investindo nesse projeto. Aí meu chefe, que era um dos donos, mas não o mais importante, virou pra mim depois de uma reunião de conselho e falou, Edmur, lembra aquele projeto que a gente tinha de 1 ano e meio? Falei, lembro. Acabou, não vai ter mais. Aí eu, indignado, chorava que nem um demônio. Falei, mas pô, quem reprovou o projeto foi teu irmão, não é? Não é meu irmão. Tchau, tô fora, vou embora.
A minha mulher, que é uma incentivadora, teve 2 fases na minha vida. Primeiro casamento, empregado. Segundo casamento, empresário. Né? E foi ela que virou pra mim e falou... Quanto você tem de custo fixo? Eu falei, vou abrir minha empresa. Quanto você tem de custo fixo? Eu falei, 6 meses de custo fixo. Tinha comprado uma loja, tinha comprado um apartamento. Tava desencaixado total. Ela falou, abre aí que se precisar eu te ajudo. Maneiro. Até hoje eu não sei quanto dinheiro ela tinha e se ela tinha dinheiro, mas foi a palavra-chave que eu precisava. E ela acabou nem precisando da ajuda dela, né? Graças a Deus, foi muito bom. Bom, né? Eu sempre falo para as pessoas, né? Você abre uma empresa, que nem eu abri de consultoria, né? Você tem que ter muito legado de relacionamento. Sim. Gente que torce a teu favor. Aí abri essa empresa, chama Ponto de Referência. Mais de 26 anos que eu tô com ela e foi aí que eu entrei no mundo dos negócios. Por indignação total com o mundo corporativo. Que doido. Aí eu falei, vou abrir uma empresa na qual as pessoas possam ser felizes, número 1, e que eu dê oportunidade para as pessoas. Pô, muito legal, cara. É legal ver essas histórias. Quem é ouvinte do Hostcast já ouviu a história do Cauê, já sabe mais ou menos a minha história. Eu tô por um processo de transição, também muito apoiado pelo Cauê, pelo Ramiro, que os ouvintes também conhecem. E é complicado, né? A gente trabalhar pros outros é bom porque final de semana é seu. Chegou no final, você saiu da empresa, você você deixou a empresa pra trás. Quando você chega em casa e você tem a empresa... Ela não te larga, é impressionante o negócio. Exatamente. Tem um amigo meu que fala, você trabalha como se você fosse dono da empresa. Você já trabalha, por que você não vira dono da empresa? Por um motivo só. É verdade. O tamanho do custo fixo que eu tinha e o compromisso que eu tinha de criar meus filhos, ajudar minhas irmãs, e era sério mesmo. Tinha tia, outra tia, e eu falava, não posso desonrar esses caras. Mas aí eu criei coragem. E fui embora, e o grande lance é que nos 3 primeiros meses de consultoria, eu ganhava por mês muito mais do que eu ganhava como executivo. Sim. Eu tinha carro, mas foi uma coisa bacana, né? Porque alguns caras, engraçado, eu nasci no dia de São Jorge, Jorge Gerdau, Jorge Garcia, Jorge Scrurs e Jorge Fortes me deram um projeto. Que legal. Olha que loucura, 4 Jorges, né? Eu falo, a partir de hoje, até no Uber, quando o cara é Jorge, eu dou beijo. Né? Tá tranquilo. Entendeu? Agradeço. Tá tranquilo, tá favorável. Favorável. Muito bom. E você falou, porque você ouvinte não sabe, mas é a segunda vez que a gente tá tentando gravar esse podcast. Exatamente, eu sou insistente. A gente também. Destruir dragão é comigo mesmo. E você comentou que você trabalhou na Mesbla, né? Isso. Na minha antiga Mesbla. A antiga Mesbla, falecida Mesbla, falecido Nacional. Mas eu falo assim... O Nacional, meu pai também trabalhou. Meu pai trabalhou no Comindi. Antes do Nacional. Então, olha a loucura. Os meus filhos falam, né? Pô, pai, ainda bem que você saiu 10 anos antes das empresas falirem, né? Porque senão iam dizer que você era o causador. Eu falei, cara... Não, elas não teriam falido. Pra falir esse tipo de empresa, tem que ser muito competente. Acho que nem eu conseguiria fazer isso. Não, tem gente que tem competência. Tem muito. Nisso é bom demais. Beleza. Chegamos aqui, criação do ponto de referência. Mas você comentou no bloco anterior que é uma consultoria, mas uma consultoria voltada para quê? Quais são os princípios? O que você pode ajudar as pessoas, a sua empresa? Desde o começo, foi muito engraçado que há muito tempo eu aprendi a história de construir causa, né? Tem muita gente que fala do propósito das empresas. Eu falo assim, para mim propósito, até no dicionário, é uma coisa mais individual. Eu tenho o meu, você tem o teu, Sim. o Cauê tem o dele e o ouvinte tem o dele. As marcas que constroem causas juntam pessoas com propósito, de propósito. É uma coisa muito louca, né? Eu vejo o Cauê falando de como ele traz as pessoas aqui pra dentro, e eu tenho testemunho de ser cliente da Rosnet. Sim. Uma marca que nem a Rosnet, que constrói causas que atraem pessoas com propósito verdadeiro, faz um estrago em termos de competência, duração, sustentabilidade, o diabo a quatro. Sustentabilidade no sentido mais nobre da palavra, que é fazer bem para as pessoas que estão perto da empresa e depois pedra no lago e fazer para fora. Aí eu descobri no Nacional, na Mesbla, que eu tinha uma habilidade de juntar gente. E eu criei... A mesma que o Cauê tem. O Cauê também tem isso. Exatamente, Mas assim, principalmente quando o cara trabalhava comigo, eu acho que o Cauê é muito melhor nisso do que eu em hub, de gente e tal. Mas eu sou assim, quando eu tenho uma empresa qualquer, entrava na empresa, lembra que eu mudava de emprego muito? Sim. Eu mudei muito de emprego na minha vida, né? Quando eu estava insatisfeito, eu tentava, mas mudava. E o que eu fazia? Eu criava uma causa para mobilizar todo mundo. Esse negócio de criar causa para mobilizar todo mundo te dá uma força enorme. Sim. Eu falei, em nome do que eu vou fazer isso?
Aí pensei numa comunidade que são os caras que entregam atendimento, tá certo? Quem entrega a promessa da marca é o cara que atende. A marca pode prometer o que for, o cara que atende, que tem contato com o cliente, faz isso. Eu falei, eu quero abrir uma empresa que convença as pessoas ou conheça as pessoas que têm esse valor e que crie um método de tratar melhor as pessoas que você contrata para que elas, consequentemente, tratem melhor os clientes. Entendi. E aí, a partir daí, eu criei um método que eu chamo de caixa de ferramentas, que você entra na empresa, cuida da estratégia de atendimento, da equipe que vai atender e da experiência do cliente que você vai querer propiciar. O nosso trabalho tem uma causa. Qual é? Melhorar a qualidade de vida desse coitado do cara que atende. É verdade. Que normalmente a pancada vem nele, né? Ele é execrado, as marcas, as próprias marcas, a matriz considera esse cara um cara de menor valor. Sim. E, na verdade, na hora H, é ele que entrega a história. Exatamente, era isso que eu ia falar. As empresas, elas veem o atendimento, as empresas não incluindo a Hostnet, porque aqui a Hostnet eu vejo sempre o Cauê lá no atendimento, ele conversa diretamente. O gerente daqui com 16 anos, 17 anos... Isso, o Igor, 16. O gerente de atendimento chegou aqui na empresa com 16 anos. Então, trabalhava diretamente com o Cauê. Então, assim, as empresas que não valorizam o seu atendimento, terceirizam, né? Aquela galera que contrata uma empresa para atender em nome da sua empresa. Cara, mas quem tá de cara ali com o cliente nem sabe o teu produto, não sabe o valor. Às vezes não tem o seu produto, nunca experimentou, não sabe o que vender. E é um cara subvalorizado, como você disse. Então o teu objetivo é esse. Pô, muito legal, cara. Muito legal mesmo. E pensa que esses caras aí, o cara do call center, o cara do atendimento de loja, o cara da venda numa indústria, eles são os caras que... Eu falo que eles são porta-vozes de e para. Eles são porta-voz da marca para o cliente e principalmente porta-voz do cliente para a marca, né? Porque eles são os caras que trazem toda a informação que faz a empresa melhorar. É outra coisa que o logo da gente fala muito isso, né? É bacana o dono falar? É bacana a gerência média falar? Mas muito melhor que eles ouçam o que a galera tem a falar sobre a marca, porque aí você corrige a marca todo dia, né? Cara, você faz ajuste na marca todo dia. Eu até comentei da outra vez que a gente estava gravando de um caso que aconteceu comigo. Uma vez, eu tava consertando um equipamento da Apple, na loja da Apple aqui no Rio de Janeiro, e chegou um senhorzinho falando, eu quero comprar o melhor computador disso. Chegou com uma configuração top. Aí chegou o vendedor e falou, o senhor pode me contar o que o senhor quer? Não, esse aqui foi o que o meu neto, não lembro, alguém da família dele falou, compra esse. Obviamente, né, jovem, quer sempre que compre o melhor. E aí o cara bateu um papo, falou, não, eu preciso pra isso, pra tal coisa. Ele, não... O senhor vai carregar peso à toa, o senhor vai jogar dinheiro fora, porque isso aqui é muito pro senhor. Isso aqui o senhor quer um carrinho de compras e tá comprando uma Ferrari. Então eu vou lhe vender, vou economizar o seu dinheiro e vou vender pro senhor essa solução aqui que foi o mais barato. O cara ficou maravilhado, sabe? E um funcionário, a minha visão, um funcionário que não tá sendo valorizado dentro de uma empresa, que não tá ganhando um salário razoável, que eu acredito que os funcionários da Apple... Eu conheço um cara que trabalha lá e eles ganham muito bem. E não sabe o valor da empresa, o princípio geral da empresa, ele nunca venderia. Ele ia chegar porque a comissão dele ia ser maior. Exatamente. Pô, minha comissão vai ser maravilhosa desse computador top de linha. Vamos vender o top de linha pro senhorzinho. E não foi o que aconteceu. Eu achei isso muito maneiro. Eu chego lá, por exemplo, agora eles já me conhecem, mas eu comprava um adaptador, entreguei pro vendedor e falei assim, você sabe usar esse adaptador? Só quer que eu abra e ligue ali no computador pra te mostrar como funciona? Eu falei, não, eu sei usar e tal. Ele, não, tá bom, qualquer coisa é só vir aqui me procurar. Pô, isso aí não tem igual, cara. Provavelmente dentro da Apple eles têm o tratamento disso e a valorização deles eu sei que é grande. Então, se todas as empresas pudessem ser um pouquinho disso, eu acho que seria uma grande solução. Eu acho que tem, basicamente, duas linhas de atendimento. Quando a gente fala, o cara que atende, ele ganha mal. Depende. Se for o cara de vendas, ele for um puta vendedor, ele ganha bem pra caramba onde ele passar. O bom vendedor, na minha opinião, é o principal profissional de toda a empresa. O bom vendedor. Não tô falando do cara com anotador de pedido. Tô falando do cara que sabe demonstrar o produto. Que faz isso, né? Que eu falei. Esse cara, ele tende a crescer muito rápido e passar por várias empresas e ele vai acumulando por onde ele vai passando um conhecimento que tem um valor que o mercado e as empresas entendem esse valor. Né? Então, o profissional de atendimento de vendas, ele tende... Agora, o atendimento do suporte, que é uma coisa mais contínua, aí já cai numa outra pilha. Entendi. E uma pilha que eu observo, assim, eu acho que o grande gargalo das empresas, principalmente na área de TI, essas empresas que oferecem serviços de forma virtual, uma coisa é quando você vai numa loja e vê alguém olho no olho. O olho no olho já te obriga a ser uma pessoa mais humana. Sim.
Mas quando você tem um atendimento em que você está protegido por um call center, você tem ali 2 animais de cada lado. Pode ser o cliente ou pode ser o atendente. Sim. Porque existe uma manta ali que, assim, primeiro eu não tô vendo aquela pessoa. Aí esse é um atendimento mais sensível. E esse atendimento, eu venho observando, aqui na Rochnet mesmo, assim, às vezes chega um funcionário em que ele já cresceu dentro da empresa, mas ele começa a mudar as perspectivas dele. Ele começa, as coisas não mudam, as coisas não... Tô estagnado. A empresa não muda, eu já cansei. E aí, isso é uma zona de conforto que o próprio profissional busca. Que é a zona de conforto do sentido, em que, nada muda mesmo, então eu não vou fazer nada pra mudar. Sim. E aqui eu crio a minha zona de conforto e a pessoa começa a ter uma perspectiva muito negativa de tudo. Tipo, a empresa tem problema. Primeiro que toda empresa tem problema. Sim. Você Então, começa a ver mais os problemas. eu já tive profissionais aqui de atendimento que quando chegava atendia muito bem e depois de um tempo achava que não era capaz de mudar. Não, mas a empresa não vai mudar. Eu falei, cara, eu sou dono da empresa. Tô contigo na mesa. Você tá dizendo que a empresa não vai mudar? Se a empresa não vai mudar, você pode sair daqui, porque eu vou fazer essa empresa mudar. Quantas vezes for necessárias, entendeu? Então, acho que tem ali um ponto que, assim, existe, sim, na parte de vendas, uma perspectiva melhor, porque o cara às vezes ganha com comissão e ele sabe que depois que ele vende, muitas vezes ele passa para outro, que é o que vai pegar o problema. Sim. Esse é um grande desafio que eu vejo no atendimento. Como mobilizar o atendimento contínuo, Cauê, que ele não caia. Só tem um ponto do qual eu não falei aqui, que eu vou mencionar para vocês. Qual é o fator-chave? Você pega uma empresa normal, tá? Tem coisa que acontece na empresa. Perder cliente, Normal. conflito, Normal. perder motivação e tal. Tudo isso acontece sem liderança. Para que o cara se mantenha pilhado, tem que ter liderança. O fator-chave, quer dizer, é muito fácil, né? Você, no começo da empresa, o produto que você tinha, atender. Era só você. Sim. O duro quando a empresa cresce é você Isso. replicar esse modelo. A maioria das empresas replica esse modelo tendo gente no meio absolutamente não comprometida. Isso. O cara que perdeu a motivação, teve um líder que não percebeu isso no primeiro dia que ele perdeu a motivação. Porque o cara não perde a motivação Vai aos poucos, em um né? ano. Ele perde todo dia, se o líder não tratar dele. Não, mas, Edmur, o ponto é o seguinte: quando a empresa é pequena, é mais fácil de gerenciar. Claro. Os sócios estão completamente envolvidos, Claro. tudo. Mas quando a empresa vai crescendo, Vírgula, ela se vai o sócio criando... for bom, tá? Também, Vírgula, se o sócio for bom. Mas quando a empresa... Isso é uma coisa que eu pego muito nas startups. As startups, às vezes, eu acho que ela tem uma visão míope, que ela vê o startup inicial. Mas, assim, quando uma empresa começa a crescer, você começa a ter departamentos. E daí você começa a ter vários líderes. E muitas vezes esses líderes têm visões distintas, é porque eles têm objetivos distintos dentro da empresa. Um é desenvolvedor, o outro é da área de TI, tecnológico, está preocupado com a segurança, o outro está preocupado em vender mais. E daí você começa... Não é tão simples você mudar um processo na empresa. Para você mudar, você tem que ter argumentos bem sólidos e mostrar, olha, se a gente fizer isso aqui vai mudar. Então, às vezes, a liderança ela não consegue de uma hora para outra dizer, tipo, olha, eu sempre fui muito próximo dos meus funcionários, tipo assim, as partes de atendimento, o Guanabara, até hoje, tipo assim, alguém, eu falo pro meu celular, qualquer um que quiser chegar, trocar uma ideia, vem aqui, vamos trocar uma ideia. Tá Eu do tenho lado. interesse de ouvir. É. Mas às vezes, assim, não quer dizer que eu vou conseguir chegar no departamento de TI com uma ideia em uma conversa e convencer o líder do outro Claro que lado. Isso não acontece. Então, as pessoas se desmotivam, eu acho, com coisas que não são coisas do cotidiano e que eu acho que não é uma perspectiva só, depende da pessoa. Acho Mas olha bem, ó. Olha o que eu tô tentando dizer pra Claro. você, porque você pegou isso aí como sendo você. Aham. Eu tô dizendo assim, não existe empresa grande que não tenha pequenos núcleos de Sim, liderança. sem dúvida. Né? O ideal Sim. tá dito que a empresa tem que ter o tamanho que você consiga decorar o nome das pessoas tranquilamente, sem... Sim. Então eu não tô falando de você, eu tô falando do cara que você nomeou em teu nome Aham. pra manter esse cara pilhado. Entendi. Entendeu? A liderança, eu tive câncer, crescimento desorganizado de célula. E eu tive tratamento de célula-tronco. Se você faz célula-tronco, não deixe entrar um camarada para ser líder que não tem essa vontade de fazer o que você faz. Porque o grande lance é replicar a tua mentalidade, a mentalidade do fundador, tá certo? Que se você é uma empresa bacana, a mentalidade do fundador, quando ela se difunde por todo mundo, ela garante... Olha bem o que eu tô te falando. Você dá a mão para um cara de manhã, o cara te dá uma mão mole e um sorriso dele tá amarelo e o olho tá... Você não vai cuidar daquele cara? Tem gente que não cuida. Se eu cuidar daquele cara todo dia e desafiar aquele cara todo dia, a Apple não paga comissão. É salário fixo. É verdade, é E verdade. nem é um salário tão grande. O que faz, eu quando virei gerente geral percebi isso. Cada cara tem o seu interesse porque eles têm inteligências diferentes, né? O Gartner fala multi-inteligência. Tem um que é natural, outro é físico, outro é lógico. Para você juntar esses caras, só tem uma maneira, causa.
Verdade. Pra onde a empresa quer ir, bacana. Então, o grande lance da falta de motivação de alguém é se o líder cuidar dele todo dia. Porque o líder está lá para quê? Para quebrar os atritos que possam existir entre... Às vezes o cara tem atrito pessoal, bala perdida, chegou aqui. Isso, é. Se o líder não estiver lá, danou-se. Aham. Então a minha convicção é o seguinte, ó. A empresa nada mais é do que um bando de pessoas que tem que ter um líder do cacete para fazer esses caras se integrarem à causa da empresa. Aí você tem o cuidado de contratar gente, porque a Nordstrom fala isso, né? Como é que vocês têm gente tão boa? Como é que vocês treinam, cara? Não. Quem treina o nosso pessoal são os pais deles em casa. A gente só acha e contrata. Isso eu achei do caramba, você falou isso na outra vez. Eu achei isso. Eu até nem lembro mais o que eu falei, mas essa frase aí é a frase, cara. Eu olho pra você, eu olho pro Guanabara, eu olho pro Ramiro, eu olho pras pessoas que estão aqui. Você nota que tem uma coisa de berço e educação que são a massa crítica para fazer tudo acontecer. Se esse cara... Tem duas coisas que meu pai e minha mãe me ensinaram, né? Meu pai ensinou interesse genuíno em pessoas. Você tinha comentado sobre isso. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o quê numa empresa? O bem ou o bem? Tem muita gente que quer que o cara faça bem sem fazer o bem pelo cara. Fazer o bem pelo cara é cuidar dele, cara. É ver se tem espaço para ele crescer, se você está ensinando ele todo dia alguma coisa. Se você fizer isso pelas pessoas, e muito engraçado, né? A gente acabou de falar do cara mais humilde. O cara mais bem agradecido na empresa é o cara mais humilde. Sim. Porque ele é tão maltratado pela vida que se você fizer qualquer coisa por ele, ele já se sente bem. E mantiver esse cara, primeiro, num ambiente onde... Esse é o truque da minha vida. Você está num ambiente onde você sabe que aquilo quer melhorar o mundo, começando por você. Segunda coisa, você paga pro cara um negócio que ele precisa para viver sem se preocupar com dívida. Imagina você começar o mês, mesmo vendedor, tá? Tem um engodo de que o vendedor se motiva pela comissão. Esse é o mercenário. O bom vendedor, se você pagar fixo para ele, ele batalha do mesmo jeito. Porque ele tem orgulho daquilo que ele faz, quer manter as coisas. Então, cria uma empresa onde você melhora o mundo partindo pedra no lago, das pessoas que trabalham na empresa, que é o mais importante. Família do cara, depois lá você vai fazer para a humanidade. A segunda coisa é pagar pro cara. Então, minha mulher tinha uma loja de pet no Barra Shopping, e as pessoas que trabalhavam lá moravam em comunidade de favela, cara super humildes. Quanto é que o cara precisava para viver? R$2.000. Ela pagava R$2.000 pro cara. Você acha que o cara corria atrás ou não da venda? Claro que sim, porque eu escolhi gente e desafiei o cara para ele não parar, apesar de ser salário fixo, mais um bônus. O bônus era uma coisa diferente de dinheiro, era coisa pro filho, coisa para ele, folga, sabe? Coisas de qualidade de vida que normalmente você não tem no varejo, que é o cão de trabalhar sábado e domingo. A outra coisa é melhorar o cara todo dia, é patrocinar que ele melhore todo dia. Plano de vida, não plano de carreira. Sei lá, ela mandava os caras lá pra feira em São Paulo, de pet, eles aprendiam coisa pra caramba, quando voltavam, ligavam pro cliente, contavam história pro cliente das coisas novas, e se achavam. Porque eles eram condutor, na verdade, ele era o curador de novidade pro cliente. E a última é da autonomia. Uma pessoa que tem esse ambiente, dá autonomia, deixa o cara que é bom. Nas Zappos eu tive essa experiência com a mulher das Zappos, que eu fiz carrapato, né? Fiz um bootcamp nas Zappos, que é essa marca estupenda de atendimento nos Estados Unidos. E aí a mulher, Murphy, a primeira coisa que aconteceu foi assim, pedi um tênis 10 e o tênis que veio era 10, mas era masculino, eu sou mulher. E a Shannon, que era atendente, super simpática, putz, aí tinha 2 monitores. Um era das Zappos para ver se tinha estoque. Tinha. Claro que não, Murphy, né? Não tinha. Ela tinha um outro monitor, que era o monitor do concorrente. Ela tinha o estoque do concorrente. Falou para a mulher, olha, a senhora não vai encontrar o tênis aqui, mas a senhora vai encontrar nessa loja, inclusive o preço está mais barato. Eu olhei para a cara dela e falei, você tá de sacanagem. Autonomia total. Aí a mulher comprou, 10 minutos depois ela ligou para a senhora e falou, e aí, a senhora conseguiu? Então, a partir de agora, já que a gente errou, vou dar isso para a senhora. Sem falar com o supervisor. Show. Você acha que essa mulher se sente bem? Aí o cara pega, esse cara das Zappos, Las Vegas, gente que trabalhou em hospitalidade em hotel, turno, relação, traz pro call center dele e trata o cara melhor que os outros. O que acontece? Você deu um ambiente melhor pro cara, turnover né? é zero. O lema das Zappos não é paternalista, é contrate devagar e demita depressa se o cara for ruim. Ele paga $2.000 durante o tempo de treinamento se o cara não tiver a cara das Zappos pro cara vazar. Entendeu? Então, cara, vou te falar, Cauê, você consegue que as pessoas que estão trabalhando com você se mantenham. Claro que é um dente de serra finito. Sim. Você não vai conseguir o cara ficar bem infinitamente. Sim. Lógico. Um dia ele sai. Mas o que você quer em qualquer ramo, se você é fast food, que é um negócio de turnover altíssimo, se você ao invés de perder o cara em 6 meses, perder em 1 ano,
Você ganhou o Seu dobro. negócio é o dobro do mercado. Você ganhou o dobro. Tá certo? O seu negócio é o dobro do mercado. É isso que a gente tem que pensar. A gente não é Deus de manter o cara o tempo todo, mas a liderança, você pega qualquer rede de loja, média de turnover, 50%. Tem alguém que consegue 10%? Tem, é o líder bom. O líder bom consegue menos turnover, mais produtividade e tal. Então a diferença das empresas é que os donos, às vezes, cuidam pouco de quem vai representar eles perante os funcionários deles. Cuidam pouco disso. Se o cara cuidar, vai minimizar muito o problema que você está dando do cara perder o saco. É porque você tem paixão pelo produto, você sabe o que é. Fala, cara, eu amo isso aqui. Aí você vai botar pra atender um cara que não ama como você, porque não é dele, e que você não valoriza tanto. Eu trabalhei muito em call center. É verdade. Tem call center, tem um site, né? Que é a posição. Tem um líder com 10 caras. Tem site que você fala, o cara ganha o dobro, não é possível, tá muito feliz. E não ganha. É o líder. Então, essa convicção, você falou bem, né? Os startupeiros acham que a fase da vida é só empreendedor. O duro é ser empresário. O duro é manter a empresa por 20 anos, entendeu? E manter a empresa por 20 anos e garantir que a tua empresa vai ser boa é ter líderes que, como você, mantém o espírito de quando você fundou a empresa. Quer dizer, cuidar de cada cliente como se ele fosse o primeiro, cuidar de cada atividade como se ela fosse a única do dia e fazer as coisas... Isso não é nada fácil, né, gente? Não. Eu vou te dizer, se não fosse difícil... Não teria por que eu existir, né? Sim. Porque a minha marca tenta convencer. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Não, no foguete eu já te contei essa história. Quando eu fazia foguete, o meu chefe falava, se fosse fácil, o Paraguai fazia. Desculpa os paraguaios, mas fazer foguete não é fácil, não. E talvez a pergunta que me fazem é assim, se capitalismo consciente, que é um movimento que tem nos Estados Unidos bacana e tal, mostra que quem faz isso cresce 10 vezes mais que os outros, por que você não faz? Porque as pessoas não têm o negócio que meu pai falava, interesse genuíno em pessoas. Quem não tem interesse genuíno em pessoas, bota pra dentro e que se exploda. Aí, pra complementar e fechar o lance do bem ou bem, se você faz o bem, a pessoa, quando você não tá presente, tende a fazer melhor do que quando você tá pra te honrar. Claro, tem os gols na vida que na Nissan, lá, o Carlos Gomes, lá, o brasileiro lá que tripudiou a Nissan, o cara ganha $50 milhões por ano e vai trampar a empresa. Isso aí é da humanidade, curva de Gauss. 5% das pessoas vão trampar em alguma circunstância, entendeu? Verdade. Agora, a gente não pode perder a fé no ser humano porque você escolheu um cara e ele fez mal. Vamos cuidar dos que fazem bem. É isso mesmo. Cara. Muito show. Muito bom. Vamos lá. Eu tô me lembrando aqui de algumas coisas que você falou e uma coisa que ficou muito, muito marcado pra mim e que realmente faz todo sentido, assim, você falou, a gente tem que procurar pessoas que foram educadas em casa focada para atendimento. Eu lembro disso claramente porque eu sempre fui aquela criança que abria a porta do elevador, que esperava o cara entrar, que não sei o quê, que dava bom dia e tento passar isso para minhas filhas. Você tem que falar com todo mundo. Você vai passar com o Severino, vai falar com o Severino, vai falar o nome de todas as pessoas que você vai passando. Eu conheço o nome vou falando aqui na portaria, vou falando com todos. Todos brincam comigo, mexe. E realmente é da minha personalidade. Eu fui criado assim, meu pai é um comunicador, mas nem todos têm essa oportunidade dentro de casa de ter isso, né? A gente tem aí. E hoje em dia, cada vez menos, hein? E muito, tipo, o pai não sabe se comunicar bem e depois o filho já nasce sem saber se comunicar. Então, ao mesmo tempo em que eu entendo isso, eu já me vi na situação em que eu... Por exemplo, a gente falou aqui do Igor, né? Que é nosso gerente de atendimento, começou com 16 anos de idade. E eu conheci o Igor quando o pai dele foi instalar uma central telefônica pra mim. Na verdade, eu não tinha dinheiro nenhum, né? Eu não tinha dinheiro, comecei a empresa e eu precisava de uma central telefônica. E eles tinham feito um trabalho para Digirate antes. Eu falei, eu tô precisando de uma central. Eu vou numa empresa que tá trocando a central deles. E se você falar comigo, de repente eles te vendem a central que eu vou trocar para eles. Eu falei, vamos lá. É ousada, e daí a gente foi andando aqui do centro da cidade, foi lá na Cinelândia, nessa empresa. E quando eu cheguei na empresa, no caminho, ele falou, eu tenho um filho com 16 anos e tal. Ele tá me dando um monte de dor de cabeça na escola, que eu não sei o quê. Você pode dar uma oportunidade para ele? Eu nunca tinha contratado ninguém, era a primeira vez. Eu falei, você é gente boa pra caramba, traz teu filho aí. Só que esse cara, apesar de ele ser gente boníssima, ele não sabia lidar com as pessoas. Eu tô falando do João, da central telefônica, o pai do Igor. E depois, quando a gente foi fazer outras obras, começou a crescer, quando começou a botar outros funcionários pra, o cara que vai passar o fio e tal, quando encontrava o João tinha problema com todos. Todo mundo que ia trabalhar com ele, o João não concordava e tal. E veio o Igor. E o Igor
a natureza dele hoje, ele é um cara de atendimento, que atende bem, ele é meio sisudo, né? Sim, ele não é uma sim. pessoa, tipo, que sai falando com todo mundo. Ele não é mais fechadão na dele. Mais fechadão. Gente finíssima, mas é Tem fechado. até um caso com o Igor que foi engraçado, que assim, que eu falo assim, o que você vai falar pro cliente, por mais que seja verdade. Teve um cliente uma vez que, meu site não tá entrando, tal, ligou pra ele e ele falou, olha... E ele tinha um amigo dele, um conhecido que tava no Japão. E daí ele mandou uma mensagem pro cara que tava lá no Japão, um amigo dele, falou, tenta você entrar no site aí. Aí o cara entrou e no Japão tava funcionando. Daí ele virou pro cliente, olha, eu testei o seu site e tá funcionando até no Japão. Só que ele falou isso, era verdade, ele tinha testado. O cliente ficou puto da vida, que porra, tá me ironizando, que não sei o que, pra mim não tá entrando. E eu falei, olha, pessoal, aqui a gente tem que ter um conceito que é o seguinte, a gente nunca fala pro cliente, assim, até uma frase, assim, é da cultura da empresa. Não se nunca mais Japão. Não Não é tem uma isso. bandeira assim. É pior do que essa. Mas essa é uma derivação, que era o seguinte, às vezes fazia um teste, e daí eu respondi pro cliente, está funcionando perfeitamente. Eu falei, não, cara. Nada Você nunca vai dizer pro cliente que isso aqui tá funcionando perfeitamente. O único que pode dizer isso é o cliente. Então você vai retornar aí pro cliente dizendo, olha, eu fiz algumas correções. Você pode conferir pra mim se tá funcionando direito? Porque pra mim, aparentemente, está ok. Você transfere a responsabilidade, porque perfeitamente tá na tua cabeça. E daí tem uma frase do Nizam, que eu sei que não gosta muito, que ele fala que é o perfeito, só o perfeito idiota. E eu concordo isso plenamente, eu não me sinto perfeito em nenhum momento, sempre vejo alguma coisa. Foi se colocando pra mim a posição de assim, cara, eu pego pessoas, vem numa condição de vida desfavorável, e que muitas vezes o pai não soube lidar, Sim. e como que eu vou fazer essas pessoas se tornarem bons atendentes? E daí vem dentro da cultura da empresa, tentar ensinar, e em geral a gente pega pessoas da área técnica, que é mais difícil ainda. O técnico, ele tem uma mentalidade um pouco mais, tipo, mais mentalidade de máquina, né? É sim ou Ele não, é mais certo, racional errado. e menos pessoal. Exatamente. Então, assim, acho que um grande desafio que eu vejo é como misturar esse cara técnico, que é um programador, que está acostumado a lidar com uma linguagem de programação, que fez escola técnica, que teve um pai que não soube dar esse diálogo. Meu pai era publicitário, então para mim era natural se comunicar bem. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente pega esse cara que é técnico e vai botar ele pra falar com o cliente e o cliente não vai travar? Não só técnico, o cara técnico que em casa não teve ninguém. tanta... porque é a mesma coisa do Guanabara. O Guanabara é igual... A nossa cultura é muito parecida. Sim. Se eu chegar na casa do Guanabara, o pai dele faz a comida, não sei Sim. o quê. Eu falo... Até né, dentro do que você estava falando, eu falo assim... A minha esposa tem um canal no YouTube também, que ela dá dicas pra como criar criança. Eu falei, olha, tem que fazer um vídeo que é o seguinte, baseado no que tinha me falado. Sim. Assim, olha, ensine uma regra importante. Seu filho tem que aprender isso antes de virar adolescente. O quê? A lavar a louça. Ele tem que aprender que é o seguinte, quando ele for na casa de alguém, ele vai pedir pra lavar o prato dele. E alguém vai sempre dizer, não, você não precisa. Lava mesmo assim. Porque o outro lado tá falando de educação pra dizer que você não tá. E não tem a menor obrigação de lavar tua louça. Em lugar nenhum que você vá. Então, Calma lá em casa. É isso que acontece. Quando eu vou na casa do Guanabara, eu não lavo a louça. Não, porra, vou lavar minha louça aqui. Teu pai fez a minha comida. Tu tá gravando lá no negócio. Tá todo mundo aqui, tá gente pra caramba. Eu vou lavar, no mínimo, a minha louça. E daí fala ainda, pô, Ramon, daí vai gravar, me dá o teu aí que eu vou lavar também. Tipo, porque eu vou se olhar e falar, cara, tipo, por quê? E é o que eu acho que tá muito errado hoje. Tipo assim, o cara acha que ele não tem que lavar a louça, ele acha que ele não tem... Ele não tem isso em casa, cara. Aí vem a pergunta. Eu quero a resposta também. Eu vou dizer uma coisa pra você. O Igor deve ter, do lado da mãe dele, alguma coisa boa. Não, né, o Igor tem várias coisas boas. O pai dele é super profissional. Não, mas imagina o ser. seguinte, ó. E tem uma outra coisa que é o seguinte, ó. Descobrir como o cara foi criado, o termo desenvolver é um termo muito, se você olhar a semântica, é muito importante, é tirar o invólucro. Por algum motivo, uma pessoa é submetida a determinada situação, ela é de um jeito e passa a atuar de outra maneira. Sim. E você, convivendo, você consegue ver se o miolo do cara é bacana, tá certo? E isso é desafiando. Convivendo, eu brinco que ninguém casa com uma dinâmica de grupo e uma entrevista, né? Uhum. Você casa convivendo. Então, esse pessoal técnico teu é muito importante. Uma coisa séria, melhor de contratar alguém, de demitir alguém na hora de contratar. Você falou, se o cara vier aqui com o pai, ele já perdeu o emprego. A mesma coisa que você tem que fazer, tá entendendo essa coisa que você colocou do como tem que ser falado as coisas pro cliente? Eu tenho um amigo meu, oncologista, eu tô discutindo com ele a coisa da comunicação na medicina de risco alto, né? Que, pode morrer, tá? Você vai dar a notícia, alguém vai morrer. Porque, isso aí... Agora, a hora que você seta o jeito que você quer que as pessoas tratem as pessoas aqui dentro, você já faz um filtro de entrada maravilhoso, porque você desafia o cara a fazer isso. Tem uma marca nos Estados Unidos que chama Rice to Riches, arroz doce para rico, que tem um painel na frente que fala um monte de coisa do atendimento na frente do cliente e na frente do funcionário. Quem tem sempre razão, você é o cliente, uma dica, não é você.
Tá tudo escrito assim, tá? Trate do seu cliente como muito bem para não ter que lavar sua boca com sabão. Trate da loja como se fosse sua casa, pensando bem, trate melhor ainda, que a gente tem ouvido coisas ruins sobre a sua casa. Se você não setar como você quer que as pessoas tratem as pessoas na atitude, não só nos valores, né? Porque às vezes a pessoa fala, tratar o outro bem. Não. Tratar o outro bem significa que você não vai desafiar uma percepção dele. Isso aí é construir atitude dentro da empresa, né, deliberadamente, tá certo? De propósito. Você vai fazer o cara entender que aquilo não é um jeito de falar com as pessoas. Obviamente, a gente rateia de vez em quando, a gente perde adrenalina, às vezes toma conta da gente e a gente faz bobagem. O líder tem que estar lá para ver se o cara tá fazendo isso todo o tempo e, eventualmente, relembrar ele das coisas que você já falou, que é uma coisa catequética, mas infelizmente é assim que a empresa funciona. Você tá num barco navegando. A tendência é que ou a maré, ou a correnteza, ou o vento te tire do lugar. O líder tem que retomar o caminho do cara. E esse é o papel do líder. E se a gente tiver essa liderança bacana, na hora de escolher, ele vai pensar em tudo que ele já fez de besteira na vida e não vai contratar um cara com risco alto de dar zebra. E outra coisa importante, que ele vai, como a equipe é dele, ele vai querer que aquela equipe tenha sucesso o tempo todo, portanto ele vai cuidar da equipe e desafiar a equipe. A única coisa que uma pessoa, para mim, não pode deixar de ter, seja de qualquer forma for, é a autodisciplina. Quando você tem pessoas que não são autodisciplinadas, você vai ter que infinitamente cobrar o cara para ele fazer as coisas que ele tem que fazer. Isso é difícil de adequar, né? Não adequa. Ferrou, cara. Sabe por quê? Pensa em qualquer situação da vida. Nós aqui, vendas, que principalmente fica lá longe. O que você espera de um cara de vendas? Que ele esteja fazendo uma coisa que ele se comprometeu a fazer contigo. Pronto. Outra coisa importante nessa história que vocês falaram de ouvir as pessoas, tá certo? A tendência é ter mais conflito passivo, omitido, ou conflito ativo, emitido. Tem dois tipos de conflito, o omitido e o emitido, tá certo? O emitido é aquele que você explode e fala. E o omitido é aquele que você vai ficando amarelo. Segura. É o que mais tem, tá certo? Sim. O que você faz com a tua equipe? Eu fazia isso com meus filhos, tá? Se você matar alguém, fala pra mim primeiro. Então, um líder tem que chegar pro cara e falar, ó, se der a maior zebra do mundo, fala pra mim primeiro que eu tô aqui pra te ajudar. Aí vai diminuir o nível de conflito. Ele sabe que tem uma imagem, Não, que e um cara pode contar, até te dar uma bronca na hora que precisar, mas vai te ajudar na hora que você fizer uma besteira, porque... Eu já vivi uma situação exatamente assim, quando eu era estagiário do Lancer, quando eu trabalhava no jornal esportivo. E aí eu fui assumindo várias funções, que era cara de TI e tal, moleque, fazendo de tudo. E daí um dia ia ter uma entrevista com um dirigente do Flamengo, fodão lá, que era o Walter Joaquim, né? Até hoje tá lá. E daí eu tava tendo uma entrevista com ele, era um chat, e eu era o moderador do chat. E durante o chat eu percebi que é o seguinte, que as pessoas não estavam recebendo as mensagens. Só que o chat tava rolando, o cara era um puta dirigente, e eu fiquei meio que na situação, tipo, cara, ou eu me faço de sonso aqui, finge que tá tudo acontecendo aqui, e vou até o fim, porque ninguém vai descobrir, só eu, ou eu vou parar e dizer, ó, como você fez com aquilo? Não gravou nada. Sim. É tipo assim... Só que eu era inexperiente, eu tinha 16 anos de idade e falei, cara, eu não vou dizer pra todo mundo aqui que não tá acontecendo nada. Eu vou deixar isso aqui no final. E daí, quando acabou, eu falei, olha, pelo menos eu tenho o log, eu consigo pegar a conversa e transcrever como se tivesse acontecido. Fazer um conteúdo. Mas ninguém que tava na sala de chat, eu sabia que as pessoas, que era moderado, então chegava pra mim, não tô vendo, só que eu não sabia o que fazer. E daí o meu chefe na época, o Afonso Cunha, depois que terminou tudo, ele falou, Cauê, eu vou dizer exatamente o que foi. Ele fez exatamente o que você falou. Ele falou, olha, quando tiver um problema, você para e diz que tem um problema. Porque foi melhor do que você fingir que não aconteceu nada. Sim, mas não me deu um esporro, não me chamou atenção. Ele entendeu que era um garoto de 16 anos que ficou afrontado com a situação. Pô, o que eu vou fazer? Vou parar o chat? Mas foi exatamente. Esse cara foi um grande líder pra mim. Exemplo, né? É um exemplo. E é o que eu falo, cara. Errar, todo mundo aqui vai errar. E vai. Aqui na Rosnet a gente tem um documento que chama Possíveis Falhas. E ao longo do tempo a gente vai preenchendo esse documento. Eu tenho que falar toda hora de documento, né? Que eu guardo muitas coisas em documentos. Que bom. Esse documento Possíveis Falhas, ele fica no site da Rosnet. E nesse documento, sempre que acontece uma falha grave, a gente tenta atualizar ele pra botar lá. Então, lá tem falha de máquina, invasão, vírus, falha do ser humano. Aí tá lá dizendo, olha, por mais que todo mundo aqui tenha boa vontade, não sei o quê. Cara, eu não vou crucificar ninguém por um erro. Tipo assim, isso vai acontecer com todo mundo, eu erro. E o errar é justamente a tua chance de, tipo, de ver a mentalidade do cara. Claro. Eu vou errar, eu vou esconder. Então, assim, isso é transparente até pro cliente, fala. Então, na verdade, cara, sem pegar como quando o Igor disse lá pro cara que tava no Japão, ele errou, mas ao mesmo tempo ele não tava ali, tipo, boicotando o cliente. Na cabeça dele, ele tava testando até no Japão. Claro. Né?
Então, realmente, isso faz todo sentido pra mim. Cara, teve tipo, uma no vez, sentido eu lembrei, eu nunca te contei isso, ninguém sabe lá disso. vem. Eu tinha 16 anos também. Ah, tá. E eu trabalhava na Achei rádio... que era aqui. Não, eu tinha 16 anos também, eu achei que era aqui. Não. Eu trabalhava eu fazia um serviço com um cara que depois virou meu coordenador, meu orientador do mestrado, Carlos Eduardo, e a gente fazia operação de tumor no cérebro. Eu operava, era um Mac. Eu nunca tinha usado um Mac na minha vida. Ele falou, cara, passa uma semana usando, que você só vai apertar aqui e fazer. Um dia deu tanto problema na máquina e tudo mais, e o paciente usava uma caixa de acrílico na cabeça, que tinha umas medições e tudo mais. Enfim, o computador gerou os dados e eles falaram, vamos operar agora com os dados. Aí os caras, não sei o quê, porque do lado direito. E eu lembrei, só que eles estavam tão corridos, que o tumor era do lado esquerdo. O que tinha acontecido? O paciente teve um problema, eles tiraram a caixa. Quando eles botaram a caixa de novo, botaram ao contrário. Eles iam operar o lado errado. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não é o lado direito, é o lado esquerdo, enfim. E aí eles pararam, eles falaram, caraca, cara, você salvou uma pessoa ali. Meu Deus, sabe? Tipo, um garoto de 16. Eles me deram mais dinheiro, tipo, eles me pagavam um valor. Eles me pagaram mais e todas as operações que tinham, era eu e um outro menino que fazíamos. Só eu que passei a fazer nessa vez. Cuidado por conta dessa parada, sabe? Tipo, eu poderia falar assim, eu não sei, eles são médicos. Não tô falando de má vontade, eu sei que é esquerda. Falei, não, os médicos estão dizendo que é direito, cara. Aí eu falei, não, peraí. E eu lembrei da parada, nossa, mas... E não seria o primeiro caso, né? Tem um monte de casos aí do cara que operou o joelho errado, do lado errado. E essa história, o meu cartão, ele tem um diálogo que todo mundo vira o cartão ao contrário, tá certo? O diálogo do meu cartão, a ponta é virada pra cima e pra direita. Toda a ponta de diálogo é pra baixo. E eu falo assim, essa voz que vem de quem tá fazendo a operação é a voz mais importante que você tem que ouvir. Só que, só pra resumir essa história, às vezes o líder é soberbo, sim, e não patrocina o cara falar. E às vezes o cara é temeroso por conta das experiências que ele já viveu por aí e não se acha no direito de falar. Sim. Então são duas coisas. Eu vou dizer pra vocês, tem uma coisa nessa história toda que eu falei, de que a pessoa da ponta, eu chamo ele, o cara de herói da ponta, ele rala muito, ele toma porrada. O que ele mais sabe, as coisas que ele sabe economizam pesquisa, dinheiro de pesquisa. Eu chegava na Mesbla, famigerada velha Mesbla, uma loja da Mesbla tinha 400 pessoas. Eu chegava às 7 da manhã, escada rolante, era o lugar de reunião, porque não tinha sala. O que tá pegando? Pá. De noite, à tarde eu já tinha resolvido todos os problemas possíveis de serem resolvidos, e à noite, na saída, eu ficava com os caras que tinham falado coisa e não podia ser feita, para dizer para eles assim, ó, isso não vai dar, mas não para de falar. E eu ganhei uma eficácia com a voz dos caras que você não imagina. A gente usa pouco isso. O cara tá no teu custo fixo, e a história, acho que eu contei a história para vocês, se eu não contei, na Johnson & Johnson, um camarada de operação de fábrica ganhando um Rolex de 15 anos de empresa. Aí ele falou, eu não queria ganhar um Rolex, a diretoria toda de fábrica do lado dele. O que você queria ganhar? Um chapéu. Mas por quê? Porque o Rolex adornaria o meu braço, que é o que vocês acham que eu usei aqui. Mas na verdade o que eu mais usei foi minha cabeça. Queria ter ganho um chapéu. Maneiro. Bacana, né? Não é isso? Muito bom. Então é isso, né? Acho que a gente já falou o suficiente, já falou bastante, não falou? Que isso, Guanabara? Você tá economizando aqui no podcast? Não, cara, a gente tem o tempo cara, aí do Edmundo. Tão bom, um convidado tão prazeroso. Eu vou fazer aqui o que ele disse. A gente vai entregar mais. Sayane, vamos continuar esse papo aqui. Bora, claro que vamos sim. dividir isso aqui em 2 partes. O editor vai ficar desesperado. Mas a gente não vai parar aqui, não. Vamos continuar esse podcast. Então tá bom, então tá tranquilo. Querido editor, já coloca isso aí no final e com a promessa, ouvinte, já na próxima semana? O ouvinte agora que já tá escutando, ele já vai dar play direto. Se você tiver na abstinência, a gente vai te deixar uma semaninha só pra você deixar aqui na expectativa. Olha isso que maravilha. 2 hostcasts na sequência. Geralmente a gente dá 15 dias, 20 dias entre um e outro. Uma semaninha. Então você que tá ouvindo essa parte, na semana que vem sai a segunda parte, onde a gente vai continuar falando sobre esse assunto, falar sobre atendimento, falar sobre empresas, como vive uma empresa por dentro e o que a gente tem que fazer para melhorar ela. Beleza? Então encontro marcado, já pode botar aí na tua agenda para despertar e você vai colocar para baixar na semana que vem a segunda parte desse papo. Combinado? Já estamos aí. Então beleza. Então semana que vem a gente tá de volta.